Glória a Deus. Poder sentar. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, eu quero ler com você a partir do verso 10. Enquanto você abre, eu quero relembrar, nós estamos observando o texto de Malaquias, buscando perceber que Malaquias é muito mais do que nós estamos tão acostumados, não é? Todos nós, no momento de dedicação de dízimos e ofertas, no decorrer do tempo, dos anos, estamos acostumados a ouvir o texto clássico de capítulo 3, que o próprio Deus confronta o povo de Israel com a seguinte palavra: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais a nação toda. Aí o povo de Israel pergunta: Senhor, em que te roubamos? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Todos nós conhecemos esse texto. Mas o texto todo de Malaquias, eu tenho convidado você a ler esse texto em casa. O texto todo é uma preciosidade, porque ele vai abordar a vida por inteiro do povo de Israel. E nós estamos percebendo que Deus estava usando o profeta Malaquias para falar muito mais do que a área financeira. A vida cristã compreende todas as áreas da nossa vida. Não existe uma separação. Não existe um grupo, um segmento que você cumpre, então está uma bênção, glória a Deus, aleluia. Mas sim a completude da obra que é a pessoa de Cristo Jesus em cada um de nós. Eu, com isso, estou dizendo que a obra que Deus estava implantando na vida do povo, ali naquele momento, ela é satisfatória no Novo Testamento, basta olhar para Jesus. Todas as áreas da nossa vida estão assistidas na pessoa de Cristo Jesus. Basta se tornar um discípulo e negar-se a si mesmo. Mas, é claro, nós estamos estudando Malaquias, fazendo uma rápida explanação no texto, e o texto que eu vou ler é o texto de capítulo 2, versículo 10, conforme citado até o versículo 16, diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor, o qual ele ama, e casou-se com filhas de deuses estranhos. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela, o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Nesse trecho, a outra tradução vai declarar, em resumo, mesmo que ele dê a Deus muitos sacrifícios e clame bastante. Versículo 13, continuando: ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Perguntais: por quê? Porque o Senhor foi... Desculpe a resposta. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Esse eu quero repetir com você, por favor, ouvindo a sua voz, para você aí declarar essa palavra. Perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um? Em carne e espírito são dele. E porque somente um, ele busca uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal. Repita:
e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu detesto o divórcio, vamos dizer bem forte, eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel, aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. Muito bem. O texto levanta claramente que havia aqui uma repreensão da parte do Senhor, porque o povo estava utilizando de deslealdade para com Deus. Em outras palavras, eles haviam profanado a santidade. Versículo 11. Judá tem sido desleal, abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor. E como que profanou? Judá, a tribo, o povo, profanou casando-se com mulheres que adoravam outros deuses. Aqui, literalmente, o que o texto está dizendo é que o povo estava abrindo mão do casamento inicial e estava almejando para si casar-se com mulheres que adoravam outros deuses. Pastor, por que não é o contrário também? E os homens, as mulheres não se casavam com os homens? É um princípio básico, né? Por que se utiliza esse termo? O homem, aqui a ênfase é o homem casar-se com as mulheres. Porque, meu irmão, não existe uma mulher que case com um homem, viu? Do mesmo jeito que a igreja não decidiu ser igreja e olhou para Jesus e disse: ei, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Não, pastor, eu fiz isso quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu escolhi Jesus. Escolheu não, meu irmão. Escolheu não. Você só escolheu porque Ele estendeu a mão, por meio do Espírito Santo, levou você a enxergá-lo. Senão você jogaria uma pedra em quem pregou. É por pura obra do Senhor. Com isso eu estou deixando claro que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e até hoje deve ser assim, o homem toma para si a esposa, como Adão fez com Eva. Então a ênfase aqui é um homem que deve ter exercer o seu papel como governador, futuro governador, se não é casado, e ele assume a esposa. Ele assume. Ele é responsável por ela. Eu quero lembrar os irmãos que o apóstolo Paulo esclareceu isso muito bem no texto de Éfeso, dito aos Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, quando diz que o padrão para o casamento é olhar para o relacionamento de Jesus com a igreja. O homem deve fazer o quê? Deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a mulher deve fazer o quê? Deve se sujeitar como a igreja se sujeita a Cristo. Não é? Então, a soma dessas duas atitudes, o amor do homem é a entrega total. A submissão da mulher é o ambiente perfeito para a glória de Deus na casa. Muito bem. Por que eu estou citando isso? Estou citando isso para explicar que o povo abria mão da aliança do casamento com a mulher da mocidade. E aqui, mulher da mocidade, aqui, irmãos, olha só, tem muito material aqui, eu devo continuar nesse texto domingo à noite ainda. Mas por que aqui, mulher da mocidade? Pastor, mas eu não casei, eu não era novinho quando eu casei. Meu irmão, na cultura de Israel, os filhos eram preparados para o casamento. Os homens, para serem excelentes provedores, governadores. E as mulheres, para serem excelentes servas do Senhor, auxiliadoras dos seus maridos, para constituir a família constituída no seu plano pelo próprio Deus. Quando nós ouvimos uma fala como essa, nós prestamos, eu estou dizendo de propósito, né? Estou dizendo de propósito porque o povo estava repudiando essa proposta. Repudiando. E o próprio Deus estava declarando que ele odeia isso. Odeia isso.
Por que Deus odeia? A resposta nós podemos ter com o dia a dia da sua convivência no decorrer dos anos. Eu acredito que você já percebeu a bagunça, o problema que há na sociedade hoje. Como assim? As estatísticas feitas, por exemplo, na penitenciária, declaram que a maioria esmagadora das pessoas que estão presas hoje são pessoas que não tiveram presença de pai. Não tiveram presença de pai. Quero deixar claro que isso não é desculpa para alguém escolher o caminho mau. Não, não, não. Você vai encontrar pessoas que não tiveram presença de pai e que nunca foram presas e nunca serão. Nunca serão. Mas há pessoas que são numa outra estrutura e que não conseguem caminhar sem a revolta interna e a completa depravação do entendimento, porque não teve o apoio, ou pelo mal, é claro, do próprio coração. Então, quando se repudia o valor do casamento, abre-se a porta para a separação. Se eu não tenho o valor, se eu não dou o devido valor ao matrimônio, quando que eu vou ver o valor do matrimônio? Um lar bem alinhado é a garantia de filhos entendendo plenamente o propósito de Deus, que é a família. Você sabia que o grande número de pessoas, isso aí não sou eu que estou dizendo, isso é estatístico. O grande número de pessoas que repudiam o casamento e é revoltada com a instituição família, são filhos que viram sua mãe agredida e o pai sem responsabilidade alguma com a família. Literalmente aquela história de um homem que vinha para casa e só fazia mal à família. E aí essas pessoas, em grande número, reproduzem essa destruição em suas vidas. Quando eu cito isso, eu estou dizendo que o contrário é o projeto de Deus. Um lar alinhado, onde a esposa é feliz, o marido é feliz, e os filhos contemplam a felicidade de um lar, declarando: eu, quando crescer, eu quero ter uma casa que nem a minha. Eu quero ter um casamento que nem o do meu pai e da minha mãe. Agora, irmãos, nós pastores temos às vezes algum receio de falarmos isso. Eu não tenho, mas aí eu falo de uma forma geral. Tem algum receio, porque pastor, o senhor não pode dizer isso. Tem muita gente que está assistindo agora, ou que está no meio do povo, no meio de uma multidão, eu estou falando aqui de uma forma geral, que já está no segundo casamento. Se eu falo uma coisa dessa, coitadinho da pessoa. Irmãos, o pensamento é básico. Eu posso ter me separado, hipoteticamente, uma pessoa, ela pode ter se separado 3 vezes e se casado novamente. Qual é a orientação para essa pessoa? Que você se arrependa e nunca defenda a opção separação. Ei, fulano, você se separou, o que você aconselha para mim, que eu me separe também? Não, meu filho, eu fiz e não aconselho a ninguém. Por quê? Porque o próprio Deus não se agrada disso. Mas você optou por isso? Sim, eu estava completamente errado. Eu não tenho boas histórias para te contar. Aliás, eu não encontrei até hoje ninguém dizendo assim: eu estava tão feliz que eu me separei. Eu não encontrei. Eu não encontrei ninguém dizendo: olha, eu tive 3 relacionamentos e eu estou tão feliz porque eu tive esses 3 relacionamentos. Eu não encontrei ainda. E se encontrar um dia, a pessoa é candidata à internação. Porque ninguém pode dizer que está feliz com sofrimento. Isso é uma pessoa sã. Absolutamente. Então, o povo de Israel estava sendo chamado a um concerto. Valorize o casamento. Preze pelo casamento. É por situações de destruição que se ouve. Eu me lembro quando eu estava à beira do meu casamento, que é o mesmo até hoje, sempre será, em nome de Jesus, pela graça de Deus, eu creio que sempre serei esposo da Vanessa e eu serei sempre seu marido. Mas, e quando eu falo assim, eu digo pela graça e misericórdia de Deus. Aquele que está vivendo o casamento, se alegre com isso e valorize seu casamento. Se alguém no decorrer da vida não conseguiu fazê-lo, se arrependa, reconheça que esse não foi o projeto de Deus,
toque a sua vida agora com o perdão de Deus, mas nunca aconselhe o que eu ouvi, por exemplo, quando ia me casar. As pessoas, você vai casar? Vou. Claro, pessoas que não eram crentes. E elas diziam, não faça isso. Não faça isso. Eu ouvi até pessoas dizer, fulano está indo se enforcar. Né? Eu ouvi. Por trás dessas falas, haviam pessoas com histórias de destruição. Então, você que já se separou, ou você que já está no segundo ou terceiro casamento, nunca defenda o fim da instituição casamento, porque quem idealizou o casamento foi Deus. Nunca defenda isso. Reconheça suas falhas, reconheça seus defeitos, seus pecados, e exalte o plano de Deus. Exalte o plano de Deus. Eu encerro, meus queridos, declarando que o Senhor diz assim no verso 14. Aliás, o texto diz no verso 14, perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um, carne e espírito são dele. E porque somente um, ele buscava uma descendência piedosa. Veja, você quer ver uma sociedade abençoada? Pessoas que prezam pelo casamento. É o que o texto está dizendo, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Releia aí comigo, continuando. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos. Há traduções que está escrito, eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. Então, veja bem, aí é que eu digo o ponto que eu estava falando. Aí o pastor vai pregar uma coisa dessa, vamos supor, né? Já contei aqui a experiência, o pregador foi, isso foi realidade. O pregador foi pregar numa igreja e a pessoa antes quis orientar o pastor. Pastor, por favor, o senhor não fale muito de pecado, tem determinados pecados que aqui tem algumas pessoas que a gente sabe que cometem, são pessoas que sustentam a igreja. E se essas pessoas saírem da igreja, em resumo, né? Saírem da igreja, o pregador no final pregou do mesmo jeito e não quis nem saber porque ele era servo de Deus e profeta do Deus Altíssimo. Mas, infelizmente, aquelas pessoas estavam impregnadas com o entendimento humano pecador. Meus irmãos, aqueles que caíram, arrependam-se. Nunca defendam o pecado como uma coisa boa. Digam a todos, divórcio não. Eu andei por aí e não fui feliz no que eu fiz. Não tive alegria com o que eu fiz. Difícil, né? Difícil, mas é a conduta. E que cada um dos jovens receba da nossa parte o testemunho, a vivência, a caminhada de que o casamento é a melhor e maior instituição da terra. Diga amém, meu irmão, diga glória a Deus. E se você está aqui e declara que é servo de Deus, mas apoia separações, apoia divórcio, você se porta como se isso não fosse grande coisa. Quando diga aqui, é você que é crente, você que está me ouvindo. Meu irmão, ore a Deus para que Deus abra a sua visão. Pessoas que são complacentes com a possibilidade da separação são pessoas que vão ceder às pressões dos problemas. Se você está com problema no seu casamento, se levante, e aí eu estou falando no coração, se levante no seu coração diante de Deus, e Deus fortalecerá você para resolver os problemas, e você permanecerá abençoado e com casamento próspero, em nome de Jesus. Fique de pé e nós então, depois de ouvir essa palavra, dita no texto de Malaquias, nós vamos dedicar ao Senhor dízimos e ofertas para a glória de Deus. No domingo, eu devo falar com você sobre esse texto, na parte que diz que nós devemos cuidar da nossa vida. Cuidar da nossa vida. Como que eu devo cuidar da minha vida para resistir e a separação nunca acontecer? Interessante essa pergunta, eu acredito, pelo menos para mim, ela tem sido interessante. Por quê?
como você vai se preparar para prosperar no casamento em nome de Jesus. Domingo, então, falaremos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nos abençoe nesta hora. Enche o nosso coração de anseio por ti. E então, Senhor, queremos dedicar dízimos e ofertas para a glória do teu nome.